Você está ouvindo o programa Prazer em Recebê-lo. Ouvintes da Rádio Conceição, estamos com o programa Prazer em Recebê-lo. Temos o privilégio de termos aqui no nosso estúdio Maicon Jefferson, Emílio, João Romaneto e Elton Tatiane, filho ilustre de Vaz Lobo, torcedor do Botafogo, a estrela solitária. 2-0 hoje. 2-0 hoje. E, Maicon, a Rádio Conceição, como é que a gente consegue ouvir também, por favor? Então, a pedido do nosso amigo Célio, convido a todos os ouvintes para acessar o site da Rádio Conceição, radioconceiçãofm.com.br. É isso aí, o estrategista está fazendo assim. Vocês querem... Elton, tu acabou a tua explanação? Eu acho que a gente interrompeu. Era aquilo mesmo? Você quer... não, só mais um breve relato, que falaram do Rio de Janeiro, porque também está na mídia, mas aqui em Navegantes, em Itajaí, também morre muita gente, né? Pô, diarinho, como tem morrido pessoas assim, diariamente. E a polícia, como tem trabalhado com falta de recurso. A polícia de Santa Catarina. Com certeza. Porque é complicado, a bandidagem tá assolando forte aí. Então, assim, quando a gente fala do Rio de Janeiro, não defendendo meu estado lindo e maravilhoso, que eu também considero, eu acho ela linda, pretendo ir lá em novembro ver o Botafogo, mas é porque está na mídia o Rio de Janeiro, mas proporcionalmente Itajaí, Navegantes, também morre muitas pessoas. Se tu pegar o nível de homicídio por população, não tenho esse dado, mas se a gente buscar esse dado, acredito que deve ser proporcionalmente tão grande quanto o Rio de Janeiro. Eu acho também. Maicon Jefferson, um homem inteligentíssimo, estudioso. Continua então no debate, né? Eu quero só parabenizar, quero que o Emílio também e o Maicon depois comentem. Eu sei que vocês querem comentar as perguntas dos nossos entrevistados, mas também eu fiquei impressionado com o volume de adesão popular na Hercílio Luz, e pouco tempo que vocês ficaram sentados lá, eu estou impressionado com esse monte de adesão, como tem itajaiense aderindo a esse sulista. Por favor, Maicon. Hoje em dia, Célio, a maioria das pessoas aqui, pelo menos da região sul, são a favor do movimento, né? 95%. A grande maioria. Primeiro eu quero agradecer a participação do nosso amigo Cleiton, né, que ele falou que o Sul Meu País é uma utopia. Cleiton Medeiros. Só que acreditar que um país, que o próprio STF, que é o órgão máximo que deveria proteger a Constituição com unhas e dentes, e o STF tem rasgado a Constituição na nossa frente todos os dias, escancaradamente, a acreditar que esse sistema que nós estamos hoje, que a cada dia se descobre uma nova falcatrua, um novo desvio de verba, isso também, acreditar que esse país tem jeito, que esse país vai mudar, isso também é utopia. E como diz o nosso amigo Emílio sempre, eu prefiro acreditar numa nova utopia do que numa utopia velha. Com relação ao que o nosso amigo João falou, da descentralização lá dos nossos amigos do Oeste, 100% eu concordo plenamente com ele, é verdade. E é por isso mesmo que nós queremos separar, porque nós queremos formar um sistema municipalista, Célio, onde o dinheiro que cada município produzir vai ficar lá no município. Então não tem essa de mandar para a capital, de mandar para o litoral, de mandar para a região que tem mais rico, não. Vai ficar naquela região que produziu. O nosso propósito é inverter. Hoje, 80% do que a gente produz vai para a capital. O nosso objetivo é inverter. 20% vai para a capital, 80% fica com a gente. Chapecó vai produzir, 80% vai ficar em Chapecó. Só um parênteses, não existe um movimento também em Brasília, meu país? Brasília ainda não. Ainda não, mas... Funciona. Hoje é assim, Brasília é o meu país. É o meu país, olha, viu? Ainda não, Célio, mas eu queria falar pro nosso amigo Carioca que existe um movimento O Rio é meu país. Existe. Olha aí, Carioca. Vou perguntar pros meus primos aqui do Rio. E eles querem a capital em Vaz Lobo. Eu vou perguntar pros meus primos aqui do Rio, porque eu vou ser convidado, espero ser convidado, para defender que sou carioca, mas
sulista, sou catarinense de coração e vou dizer que o Rio de Janeiro faz parte do Brasil, não faz parte do Rio de Janeiro. Vou defender com unhas e dentes, continuar defendendo que o Brasil é meu país. E o mundo todo está ouvindo a Rádio Conceição, Rádio Conceição FM.com.br, Rádio Conceição na internet também. Positivo. Outra coisa, Célio, é que o nosso amigo, Rio do Sul, o nosso amigo falou da questão da ajuda humanitária que nós recebemos do Brasil inteiro, né? Realmente é verdade. Mas o fato de se criar uma nova nação não significa que nós não possamos ajudar outras nações ou outras nações nos ajudar. É muito comum situações de o Brasil mandar ajuda para a África, ou os Estados Unidos mandar o Lula fez porto lá em Cuba, sim, né? Justamente. Não significa uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu gostaria de falar também que hoje, Célio, de 5 a 6 meses do ano você trabalha para pagar imposto. Então, nosso amigo falou que construiu uma casinha lá, tijolo por tijolo. Fica, amigo, sabendo que de cada 10 tijolos que você assentou na tua casinha, 10 você assentou para pagar imposto. Mas o problema até não é o imposto. Eu já estive no Japão, na Suécia, andei pelo mundo afora. O problema não é o imposto. O problema é que o imposto não retorna para a população. E aí dentro, eu quero respondendo ainda ao Cleiton, que é uma utopia, negro livre era uma utopia. Mulher votar era utopia. Homem voar era utopia. Muro de Berlim cair era utopia. Casamento do mesmo sexo. E Brasil perder de 7-1 também era utopia. Então, essa questão de utopia, e aí uma coisa muito interessante, que eu estava na Alemanha discutindo a questão, e a gente estava falando, claro, quando a gente está na Alemanha, é inevitável falar sobre a questão do Muro de Berlim. Nós estávamos numa família alemã, a mulher era brasileira, ele era alemão, e nós numa janta maravilhosa lá em Frankfurt. Aí tem um alemãozinho de mais ou menos uns 11 anos de idade, e ele ouvindo a nossa conversa, um pouco em inglês, um pouco de alemão, um pouco de português, mas ele falava, qualquer europeu fala 5 idiomas, nós aqui mal falamos o português, que é uma vergonha, que é impressionante como a gente tem preguiça de falar outra língua. Não adianta ser patriota, amar o Brasil e ser burro, não adianta nada isso. Eu andei pelo mundo afora, passava vergonha por ser brasileiro. Eu amo o Brasil, lindo, maravilhoso, mas não ganha nada com isso, vai limpar banheiro. Então hoje é assim que o brasileiro é visto lá fora. Nesse caso, o alemão, depois nós falávamos tão mal sobre o Muro de Berlim, ele com toda a pureza, perguntou, se o Muro de Berlim é tão ruim, matou pessoas, dividiu famílias, acabou com uma nação, era uma vergonha, um muro da vergonha, por que levou 40 anos para cair? Aí ficamos sem ação. É a mesma coisa que hoje os nossos filhos, nossos netos vão perguntar, por que eu tenho que mandar 80% do nosso imposto para Brasília? Por que os nossos senadores e nossos deputados não são ouvidos? Não vão responder o que para eles? Esse é o momento de reflexão e perguntar. Corrupção tem tudo que é canto. Agora, a partir do momento que o poder fica na cidade, onde eu vou ter escola, onde eu vou ter segurança, onde eu vou ter saúde, onde eu vou ter estrada, aí sim o dinheiro fica, onde gera, aí sim muda completamente a regra do jogo. Porque eu vou na casa do prefeito. Seja quem for, você, ouvinte, pode ser prefeito. Eu posso ser prefeito, qualquer um que está aqui pode ser prefeito, mas vai ter dinheiro. Hoje os prefeitos não têm dinheiro. Aí o que faz? Explode o IPTU, explode o ITBI, explode o ISS, explode multa de trânsito. Por quê? Porque não consegue sobreviver, porque 80% do PIS, CONFINS e imposto de renda e toda essa montoeira de imposto vai para a capital para manter o quê? O poder. Percebam esse cheirinho de M no ar, que é o mesmo de Moscou. Pelo amor de Deus. E se nós não tivéssemos evoluído, nós seríamos colônia do Império Romano. Portugal veio da onde? Do Império Romano. Brasil veio da onde? Veio de Portugal. E o Brasil está na hora de... Grandes países são pequenos. Grave bem isso. Grandes países são pequenos. O que nós estamos aqui, ser brasileiro é maravilhoso, lindo. Ai, que lindo, meu Deus. Meu brasileiro, eu choro quando o internacional. Mas o que eu estou ganhando com isso? Nada. Eu estou ganhando a vergonha de ser brasileiro. Isso me dói falar isso, claro. Eu tenho medalha da aeronáutica, do exército, eu sou presidente do bombeiro comunitário, me dediquei para esse Brasil, colocava a bandeira brasileira em tudo que é canto, e estou ganhando o que com isso? E não vamos ganhar. Pelo contrário, está aí, mais uma mudança de imposto para quê? Para manter o império central funcionando. É só fazer uma colocação sobre utopia. João Romão falando. Tem já dizia o filósofo,
quando a gente não sabe o nome do autor, a gente só repete, né? Certo? Que é o mais importante da utopia não é ela se realizar, mas a capacidade que ela tem de angariar pessoas em prol dessa ideia, né? Eu queria fazer uma pergunta. Ótimo. O Michael Jefferson. Pro Michael, né? Porque é uma oportunidade que eu tenho também. A gente não conhece muitas pessoas, pelo menos eu, que tem a origem judaica, né? Eu queria saber de você como que é você nascer e crescer com esse histórico, assim, né? Que a gente acaba estudando na religião católica o Antigo Testamento, né, que remete a toda a luta e tal. E em parte o que tu tem feito aqui, independente da questão de opinião a favor ou contra o movimento sulista e tal, eu acho que tem muito a ver com as tuas raízes também, que você é uma pessoa que já nasceu num berço onde isso também era presente, acredito eu, né? Por um contexto histórico, se de repente tu for puxar lá teus antepassados, também viveram situações assim, né? Eu queria que tu contasse um pouco assim, até porque se é que um dia isso pudesse acontecer, nossos filhos também iam herdar essa cultura também, e uma certa forma transferencial, isso também ia refletir na vida deles, né? Então eu queria que tu contasse assim um pouco como que é que você observa esse movimento pela tua questão da tua infância, dos teus princípios, dos seus valores, como é que é isso aí? Primeiro, não, isso não é bem verdade, porque assim, ó, eu sou descendente de judeu, mas hoje no Brasil, se nós formos pesquisar, eu creio que cerca de 60% a 70% da população vai ser descendente de judeu, se for pesquisar bem, tá? Porque na época do nazismo, perseguição, muitos judeus fugiram para o Brasil, em especial para a região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e dali foram se espalhando. Mas eu nasci no berço cristão. Ironia é isso, eu nasci no berço cristão e eu sou praticamente filho e neto de pastor. Foi depois de mais velho, coisa de mais ou menos 4, 5 anos, que eu comecei a estudar o judaísmo e hoje eu sigo a religião judaica. Hoje eu sou um Benenor, mas eu nasci no berço cristão. Mas a minha visão, de uma forma geral, isso não interfere muito. Até se você vê há pouco tempo atrás, o povo judeu nem nação tinha. Né? Foi de 1944 para cá que o povo judeu passou a ter uma nação constituída. E o mesmo sonho que os judeus tinham é o sonho que nós queremos agora. Nós temos uma nação chamada Brasil, mas nós queremos a nossa independência, porque nós somos um povo não melhor, sabe, Célio? Não melhor, somos um povo diferente. Elton, queres comentar? Voltando ao assunto, eu quero fazer algumas perguntas bem diretas para os nossos amigos que estão organizando o movimento. A primeira é muito importante. E se o Brasil não aceitar essa separação por livre e espontânea vontade, como a gente tem visto, eles estão preparados aí para a guerra contra o Brasil e contra os seus aliados? Essa é a primeira pergunta básica. A outra, se há um estudo por parte dos organizadores de quantas empresas sairiam do país, do futuro país, se o Brasil tivesse solicitado essa situação, se haverá mercado consumidor, como será essa distribuição de impostos que tanto se fala que é errado, né? E nessa situação que eu quero fazer essa pergunta. E se as dívidas que hoje nós temos com um ente federativo que é o Brasil, se vão ser perdoadas, e a minha maior dúvida é que nós somos todos brasileiros, ele serviu o exército, tem carteira de reservista. Soldado premiado de elite. Exatamente. E aí se o Brasil declarar guerra a essa situação, vocês vão fazer como alguns supostos líderes que tem por aí no mundo, dizem que declaram guerra, mas mandam o povo guerrear. O que vai acontecer com aquelas pessoas como eu, que sou contrário, se o Brasil declarar guerra, com os meus filhos que vão ficar aqui, se o Brasil declarar guerra e embargo econômico, que é o mais complicado, qual é o projeto? Se o Brasil declarar guerra e tiver um embargo econômico para vocês não poderem vender para ninguém. E se o Emílio teria coragem de atirar, e quem seria? Derramar sangue? E a outra pergunta também, onde seria a capital?
Então tá, começando. Primeiro lugar, amigo, o nosso objetivo é uma separação pacífica. Não existe a mínima possibilidade de nós tocarmos em arma. A nossa separação que nós buscamos é através da UNPO, que é uma secretaria da ONU, e a gente pede, o que a gente quer é a intercessão da ONU para intermediar a negociação e fazer uma separação pacífica. Só te dar um parênteses. A ONU está aí. Sim. A ONU está aí. Sim. Mas pessoas morrem de fome. As pessoas são atacadas por armas químicas e a ONU diz que não pode. Eu estou dizendo que isso pode acontecer. Pode entrar em guerra. Entrar ou não, não sabemos. Essa pergunta é bem assim. Essa é a maior pergunta que eu vim te fazer. A minha pergunta... Se não for pacífico, porque tu está falando que vai ser pacífico, eu acredito 100% que não seria. Mas se não for, o que você tem a dizer para nós? Mas se não for pacífico, eles vão atirar em quem não está apontando arma para eles? Nós não vamos apontar arma para ninguém, eu não vou puxar um gatilho. Civis são mortos todos os dias nas guerras. Nunca apontaram arma para ninguém. Vamos lá, o nosso amigo respondendo, essa história de guerra é tão fora, essa pergunta é tão fora, eu entendo que o ouvinte deve estar perguntando guerra. Não, primeiro, guerra nós já estamos. Segundo, não, a gente está em guerra contra algumas violências. A gente não está em guerra separatista. Nós não temos exército. Nós não temos exército. A guerra que nós temos hoje é branco contra negro, professores contra alunos. Nós temos aqui, nós brigando contra gays, brigando contra os militares. Existe uma guerra pior do que o chumbo, que é essa psicológica, que já invertemos todos os valores. Essa guerra que estamos vivendo hoje, essa guerra silenciosa, mata mais do que uma guerra, porque na faixa de Gaza morre menos gente do que aqui em São Paulo, por exemplo. Mas, respondendo a pergunta com relação a essa guerra, que é uma coisa completamente fora do contexto... Eu não acho que é fora. Bem, você acha isso e nós fundamentamos... Pode ter derramamento de sangue, sim, Emílio. É uma guerra separatista? O voto, eu acho que não o voto vale mais do que o chumbo. Né? O voto vale mais do que o chumbo. Repito, senhores ouvintes, o voto vale mais do que chumbo. Nós, no Sul, nós somos em 22 milhões de pessoas. No último plebiscito do ano passado, deu quase 1 milhão de sim, de pessoas que querem se separar. Então, só aí o Brasil teria que ter 1 milhão de munição para tirar em nós desarmados. Então, a conotação de guerra é tão fora que nós estamos aqui caminhando dentro do Pacífico, porque nós queremos, inclusive vai ter agora 7 de outubro, teremos um outro plebiscito, exatamente chamando a população, como a própria Inglaterra fez, de que o pessoal quer realmente separar. Então, a partir do momento que um povo deseja separação, não tem como segurar um movimento pacifista. Essa história de que vai entrar em guerra, ela tão assim... É a mesma coisa que a Inglaterra agora querer sair dos movimentos, como a Escócia e outros países. E o plebiscito de 7 de outubro, que teremos agora, vai novamente mostrar que nós queremos, e aí por isso não vai ter urna eletrônica, porque outra guerra que nós temos é essa urna eletrônica. A urna eletrônica é uma mentira. Senhores ouvintes, a urna eletrônica é uma mentira. Se fosse verdade, o Japão teria, a Suíça teria, a Alemanha teria. Então essa guerra, já estamos numa guerra silenciosa, a guerra da ignorância. Nós temos uma guerra brutal chamada burrice. O brasileiro está ficando burro, e com todo respeito ao animal. Porque um momento em que tu vai para a escola e tu não sabe nada, tu vai para a faculdade e tu não sabe nada, tu vai ser mais um funcionário, mais uma cidadão que vai valer muito pouco. Essa guerra que nós vivemos hoje, que o pessoal tanto fala, ela está matando mais gente, e por isso que nós queremos é sair dessa guerra, é ao contrário. E nós não haverá esse momento, esse impasse armado, porque nós somos completamente pacifistas. E tem só uma pergunta antes, o ouvinte, Sérgio Freitas, abração Sérgio, obrigado. Ele apenas, depois o Maicon responde, não precisa ser necessariamente agora, que está muito quente a questão da guerra separatista, mas o Sérgio Freitas quer que o Maicon responda melhor a afirmação dele. Por que nós somos um povo diferente? Tá? Quando achar que é o momento... Eu já vou responder, mas primeiro eu vou ter que falar aqui. Obrigado, Sérgio Freitas, pela participação. Sobre o que nosso amigo falou. Alguns países que vivem situações de guerra, calamidades, a ONU não pode se meter. Por quê? Porque são países que não são signatários de tratados internacionais.
principalmente em alguns países árabes e alguns países com uma origem muito mais comunista, como a China, por exemplo, são países que não são signatários de tratados internacionais, por isso que a ONU não pode se meter. Segunda questão que ele perguntou, como seria essa distribuição? E é justamente aquilo que nós já falamos aqui algumas vezes, mas eu vou falar de novo. A distribuição vai funcionar da seguinte forma. O município vai arrecadar o dinheiro dele, vai ficar com 80% e vai mandar 20% para a União. 80% do que Itajaí produzir vai ficar em Itajaí. Um exemplo, Célio, em 2015, a região sul produziu 167 bilhões de dólares. Desses 167 bilhões de dólares que nós produzimos, Brasília só devolveu para nós 34 bilhões. O resto ficou lá. O nosso sistema... Esse pacto federativo é injusto, né? Totalmente injusto. A nossa forma de distribuição é justamente essa. É uma distribuição municipalista. O dinheiro vai ficar no município. Outra pergunta que ele fez. E as dívidas? Vamos botar na ponta do lápis 25 anos de Brasília sugando 80% de tudo que nós produzimos para ver quem está devendo para quem? Olha, agora o Elton está desarmado. Não, é interessante, essas perguntas são interessantes, porque lá na Câmara de Vereadores, teve um cidadão que perguntou, mas o Rio Grande do Sul está falido? Eu disse, que bom, é um, né? Hoje o Sul carrega 7 a 8 estados. Então não é um problema do Rio Grande do Sul. E não conseguiram puxar São Paulo. Aliás, tem um fato curioso, né? Que o governo do governador de Santa Catarina diz, Santa Catarina é o último estado a falir, mas vai falir. Quer dizer, ele tem orgulho de falar isso, tá louco? Um louco falar uma bobagem dessa aí? Isso sim é instigar uma guerra civil. De a gente ficar trabalhando, para o governador dizer que nosso estado vai falir. Então, hoje, eu respondendo também a pergunta do nosso amigo, a capital vai para o oeste, qualquer cidadezinha do oeste vai fazer uma pequena, para sair, o litoral vai ser feito portos e turismo. E depois nós vamos discutir aonde exatamente vai, para o que vai ser o nome do país, é um outro problema. Onde vai ficar a capital? É um outro problema. A moeda não é esse momento agora. O que nós queremos é exatamente fazer com que o sulista entenda que não é melhor que ninguém, ele é diferente. E só responde por que é diferente, porque estamos levantando a bandeira que outras regiões não levantou. Só aí já é a diferença. Aliás, o nome da moeda podia ser Sul, Coca-Cola, 2 Sul. João Romano, quantos Sul tu tá me devendo? Tu me entregou agora? Tá falando de pila, tu viu que era pila. Quantos pila? Célio... João Romano Neto, a voz do oeste catarinense. Amigo Célio, respondendo ali o que o nosso amigo... É Sérgio Freitas, né? Sérgio Freitas justifica porque somos um país diferente, um povo diferente. Quando eu falo isso, deixando bem claro, não é porque nós achamos que nós somos melhor que o resto do Brasil. Nós somos diferentes porque se você for olhar toda a história, a nossa colonização tem muito do açoriano, do italiano, do alemão, diferente do de São Paulo para cima. Quem conheceu o Brasil sabe que o pessoal de São Paulo para cima tem um gosto um pouco diferente do nosso. O pessoal é muito mais apaixonado pelo carnaval do que nós. Nós gostamos do carnaval também, mas lá em cima é paixão. Olha, eu soube que em Salvador, aquele caminhão do gás, não tem que entrega? Eles tiveram que proibir o som do caminhão de gás, que o baiano acha que é trio elétrico. Passa o caminhão, não. Então, assim... Com todo o respeito, então, assim, piada preconceituosa, se você for viajar de São Paulo pra cima, você vai ver que o pessoal lá é muito mais apaixonado pelo carnaval, é muito mais apaixonado pelo futebol do que nós. A nossa cultura é diferente. Não estou dizendo que nós somos melhores, entende, Célio? Não é isso. Nós temos uma forma diferente, uma colonização diferente. E um jeito de ser diferente, simplesmente isso. O nosso sotaque o João Romão vai falar, o Emílio, a nossa querida Sara Miglioli. Obrigado, Sara, pela participação. Ela quer saber, afinal, o que falta para acontecer de fato? O Sul é meu país. 7 de outubro, você vai lá e vote. Em Itajaí vai ter 12 urnas e 70% a 80% de todas as cidades do Sul, do Paraná até... E quem ganhar, leva? Não é isso. Como é que funciona? Aí que está o detalhe. Essa é a questão da Sara Miglioli. Isso é interessante. Como é que funciona? Nós precisamos agora, no mínimo, de 2 a 3 milhões de votos. E a cada ano nós temos que multiplicar isso daí. E é assim que nós vamos avançando. Através do voto. Não adianta eu vir aqui falar bonito e o povo não sair de casa para votar.
O povo é que tem que se manifestar. E o que assusta um político? Voto na mão, não o eletrônico. O eletrônico é piada. Então o que nós estamos fazendo o ano passado, que não era, houve porque esse movimento não tem dinheiro. Esse movimento é feito por nós, cada um ajuda com um pouquinho, é interessante por conta disso. Não tem dinheiro, como tem trilhões do partido, e vocês estão vendo aí que custou a Petrobras, que custou o BNDES, custou o Brasil para bancar essa eleição, e hoje nós não temos dinheiro. Então esse 7 de outubro é o nosso plebiscito, plebissul. João Román Neto. O que eu observo assim é que o importante para mim fica desse movimento é de fazer com que nós aqui da região sul percebamos que a nossa força política, ela em virtude do sistema, da estrutura política, ela essa desproporcionalidade, né? São 13 estados, 9 senadores e 77 deputados. Se pegar o Sudeste, são 4 estados com 12 senadores e 179 deputados, né? Só aí você vê a diferença entre regiões. Ela tem provocado essa disparidade na redistribuição da renda que aqui é gerada, né? Eu acho que o movimento, o grande mérito para mim, na minha opinião do movimento, é justamente trazer a consciência das pessoas de que isso sim precisa ser mudado, né, Célio? Indiferentemente da questão da separação do Sul, né, que é um trabalho mais a longo prazo, como vocês mesmos têm colocado, não é uma questão prática, efetiva agora, é uma questão de longo prazo, mas o que o movimento traz? Ele traz essa consciência, peraí, a gente está aqui produzindo recursos e em virtude de uma estrutura política nós não temos um retorno efetivo desses recursos. Bom, então aí sim eu acho que a gente poderia trabalhar. Na questão da segregação do território, a gente pode ver os Estados Unidos. Não é tamanho que importa, não é tamanho de país. Por sinal, o que faz do Brasil Estados Unidos um país que deu certo, né? Por sinal, o que faz um país grande não é só a grandeza econômica, mas também territorial. Você vai pegar a Inglaterra, que hoje comanda globalmente todas as ações, eles têm milhares de anos, né? Como lá as leis foram evoluindo. É totalmente diferente a ascensão daquele país com a nossa. Nós somos um país novo, fruto de exílios, de pessoas que vieram para cá tentar a vida, etc e tal. Então, para mim fica bem claro assim que esse propósito sim desse movimento, ele é louvável, né? Ele é louvável trazer a consciência das pessoas a importância do Sul e que nós devemos nos valorizar, e isso fica um recado aí para todos os políticos. Na questão da segregação do território, né? Eu acredito que um território maior, bem organizado, né? Ele é muito melhor do que um território menor, né? Então, seria essa a minha colocação. Só uma pergunta, antes que o Emílio responda o João. Não, eles querem saber, os ouvintes também, o segredo desse penteado. Porque eu nunca vi um cabelo... O Elton tá até com o senhor... Não, mas o João e o Emílio, vocês ficam muito tempo no espelho, né? A pergunta dele foi muito interessante. Qual é o melhor chocolate que temos no mundo? Não é o suíço, né? Mas no suíço não tem cacau. Pois é. Então, a pergunta dele é interessante. A do Elton. Mas então, você veja só. Aí o minério. Se faltar minério, se faltar petróleo, é mais barato comprar. Hoje, com R$3, você traz um litro de leite para casa. Mas eu posso ter a vaca. Ok, claro. Mas e o PTU do pasto? Então vai te custar no mínimo R$15. Então ter é muito relativo. E hoje nós estamos perdendo para o Paraguai. As empresas, no boicote que ele está falando, hoje já estamos sofrendo. O Brasil já está perdendo para o Paraguai. Os empresários estão indo para o Paraguai. Então a pergunta do Elton é muito interessante, mas os boicotes já estão acontecendo. Tanto que estão acontecendo para o Brasil, que as empresas estão indo para a Argentina, Paraguai, Colômbia, porque no Brasil essa insegurança é tamanha que já está acontecendo no boicote. Agora o botafoguense Elton está sem graça mesmo. Não, mas é interessante a pergunta. Encurralado. A pergunta dele é pertinente porque o ouvinte tem que entender que é interessante essa pergunta do Elton. E os embargos? O embargo vai acontecer a qualquer momento. O trigo está mais barato trazer da Argentina que fazer aqui, então matou o pessoal do Paraná. Então quer dizer que hoje esse tipo porque tem um grupo que interessa que o Brasil não funcione.
A grande maioria do mundo quer que o Brasil trabalhe de graça alimentando o mundo. Claro. E agora tem outro grupo que quer fazer a coisa andar. Outro dia teve um discurso do presidente da John Deere, que é o maior fabricante, ele falando que nós temos que trabalhar. Claro, lindo, maravilhoso. Mas para quem? Trabalhar para quem? Estamos aqui, porque, repito, o problema não é pagar imposto. É para que serve esse imposto? E a outra pergunta que ele fez também com relação à forma como isso depois vai ser gerado, que vai para lá, como que vai ser conduzido, é que é interessante entender que a partir do momento que um país ele começa a andar sozinho e ter a sua própria força, o seu poderio, ele começa a negociar. Porque a menor região do Brasil é o sul. No Brasil tem 5 regiões, o menor é o sul. Todas as outras regiões são até mais ricas que o sul. Então, aqui no Brasil tem no mínimo 5 grandes países. Só voltando à fala do Emílio, eu espero que quando ele chamou o povo brasileiro de burro e ignorante, tenha se referido só a mim. Porque seria demais ofender o povo brasileiro e chamar de burro e ignorante. Vamos parar com hipocrisia. Não é hipocrisia. Você chamou o povo brasileiro de burro. O ouvinte sabe o que eu estou falando. Foi pra mim? Não. Foi pra mim? Eu só estou fazendo a pergunta. Foi pra mim que sou contra? Não, peraí. Não, porque você falou que o povo brasileiro... Elton, não põe a palavra na minha boca. O povo brasileiro é burro. E sabe por que eu falo isso? Com dor no coração. Porque quem ama fala a verdade. Não fica com hipocrisia dizendo, temos que ter educação. Baseado em quê? Se não tem dinheiro. Temos que ter segurança. Baseado em quê? Se não tem dinheiro. Quando eu falo que o povo brasileiro é burro, não é para ofender, não. Pelo contrário. Porque é melhor um puxão de orelha na hora certa do que puxão de gatilho na hora errada. Tem muito pai que fica protegendo o filho e cria um babaca desempregado. A minha intenção de falar que o povo brasileiro é burro, com dor no coração, porque quem viaja por aí sabe que o brasileiro vai limpar banheiro. Não sabe falar mal, sabe falar o português. Não entende espanhol, não entende inglês, por isso que ele é considerado um burrinho. Por eu doer isso, eu quero mudar isso aí. Eu quero quando chegar pelo mundo afora, é um brasileiro, a porta da frente, que o cara fala 3 línguas, no mínimo 3 línguas. Porque o mundo não fala português, o mundo fala inglês. O mundo fala espanhol. E os preguiçosos de plantão que tem medo de falar outra língua vai ficar limpando o banheiro sim. Eu não quero isso pro meu povo brasileiro do futuro. Eu quero que o brasileiro seja respeitado. Agora não adianta falar de boca para fora. E quando eu digo que o povo brasileiro é burro e o ouvinte tem que entender a essência do que eu estou falando e que não é maldade, muito pelo contrário, é para alertar, para mostrar que alguma coisa tem que ser feita e não é alimentando essa máquina de Brasília. Alimentar a máquina de Brasília é fazer com que eu estou falando que o povo brasileiro é burro, fortalecer isso. E pelo contrário, a partir do momento que eu quero que o povo brasileiro seja inteligente, saudável, seguro. Como? Com essa máquina que existe hoje. Então quando eu digo isso, e repito, e o ouvinte tem que saber que não adianta falar bonito. Olha, quem trabalha não fala bonito. Tá? Eu percebo, vá falar com o colono. Esse povo colono não sabe falar direito, não sabe, ele sabe trabalhar. Então falar bonito é coisa de político, que é uma pena que os políticos chegou nesse ponto. Falar bonito é uma coisa, vim aqui dizer palavras bonitas, ai que lindo, mas na prática tá chamando o povo de burro, por quê? Porque eu não quero mais ser chamado de burro. Porque quem vai pegar um passaporte agora vai passar vergonha pelo mundo afora. Por quê? Porque na hora você passa na alfândega, porque eu já passei por isso e vários ouvintes estão ouvindo isso aí, que com passaporte na mão você é tratado como um marginal. O mundo trata o brasileiro como um marginal. Por quê? Porque Brasília que é isso. Brasília que está humilhando nós. Quando eu falo que o povo brasileiro é burro, porque eu quero mudar essa realidade. E não é de palavras bonitas. Eu quero que o brasileiro fale 5 línguas. Eu quero que os brasileiros tenham segurança, saúde, educação e estrada. Como? Se o dinheiro vai tudo para Brasília. Emílio, Elton, vamos para apoio cultural. Ó, gente, passaporte é com 2 S, não é com C cedilha. Apoio. Então depois eu concluo. Depois eu concluo. O Emílio precisa tomar uma água. Ele ficou bravo agora. Ele ficou bravo comigo. Ele ficou bravo comigo. Dói o coração chamar brasileiro de burro. O Emílio ficou bravo. O Emílio ficou bravo. Apoio cultural.